Após tentativas frustradas de aniquilar José Lucena e os demais inimigos, o grupo formado por Virgulino e seus irmãos, seu tio Antônio Matilde, os Porcinos e os Beneditos decidem se separar. O veterano Antônio Matilde acaba desistindo do cangaço, refugiando-se na fazenda de uma família amiga na Paraíba. Os Beneditos preferiram voltar à vida de antes, cometendo assaltos eventuais. Já os Porcinos danaram-se no mundo. Uns seguiram para o Piauí e outros para a Bahia. Porém, a sede de vingança de Virgulino e seus irmãos não os fizeram desistir dos seus ideais. Eles decidiram procurar pelo afamado Senhor Pereira. Aos trapos, cansados e com fome, o grupo agora ficara reduzido a apenas Virgulino, Antônio, Livino e o irmão adotivo Antônio Rosa. Mais para frente, na busca de encontrar o bando de Senhor Pereira, juntou-se ao grupo 3 rapazes, João Mariano, Meia-Noite e Primo. Na última semana de junho de 1921, Virgulino e os irmãos rumaram para Pernambuco, acompanhados dos 3 que ingressaram no grupo. Passaram apressados pelo Poço do Negro, para ver Dona Jacosa, prometendo que voltariam, outro dia com mais calma para explicar certas coisas, e prosseguiram viagem para o Pajeú. Senhor Pereira havia nascido e se criado no povoado de São Francisco, município de Vila Bela, atual Serra Talhada, em Pernambuco. Aquele povoado ficava a cerca de 2 ou 3 léguas da Serra Vermelha, onde Virgulino nasceu. São Francisco era reduto da poderosa família Pereira. Os habitantes da vila eram em quase na sua totalidade parentes ou aparentados. Pertinho do povoado ficava a fazenda Passagem do Brejo, à margem direita do rio Pajeú, propriedade de Manuel Ferreira Filho, casado com a tia de Lampião, chamada Maria José. Coincidentemente, Senhor Pereira se encontrava na Passagem do Brejo, a caminho da fazenda Carnaúba, de seu primo e padrinho Manuel Pereira Lins, o né da Carnaúba. Dona Maria José foi até Senhor Pereira e informou que os sobrinhos queriam falar com ele. Ao serem apresentados os rapazes, Senhor Pereira os reconheceu. Eram Virgulino, Antônio, Livino, além de Antônio Rosa, filhos de José Ferreira, da Serra Vermelha. Quando garotos, embora não tivessem intimidade, Senhor Pereira via sempre os Ferreiras, nas festas e nas feiras de Vila Bela, em São Francisco. De novidade havia apenas o fato de agora estarem armados. Senhor Pereira estava a par dos problemas dos Ferreiras com Zé Saturnino e os Nogueiras. Antes de perguntar o que eles queriam, ele já sabia a resposta. E de fato eles foram direto ao assunto, queriam entrar para o seu grupo. Senhor Pereira os acolheu de pronto, haja vista que ele e os Ferreiras tinham um inimigo em comum, o clã dos Nogueira, aliados tradicionais dos Carvalhos. Alimentados, descansados, municiados e agora integres ao bando do afamado Senhor Pereira, Virgulino e seus irmãos começavam a dar grandes passos na vida hostil do cangaço. Porém, o sentimento de vingança jamais ficaria de lado. O grande inimigo Zé Saturnino estava próximo dali, e eles não queriam perder tempo em acabar com ele. Na tarde do dia 19 de agosto de 1921, os Ferreira passaram pela fazenda na Serra Vermelha, intentando um ajuste de contas com Zé Saturnino. Secaram a casa da fazenda Pedreira e abriram fogo. Zé Saturnino não estava na casa, quem estava era seu cunhado, Vicente Moreira, que havia pertencido ao grupo de Casemiro Honório. Vicente e outros 2 cabras responderam ao ataque, mas estavam quase sem munição, e logo queimaram os últimos cartuchos. Quando os tiros cessaram, Virgulino compreendeu que eles estavam sem balas e mandou que saíssem. Porém, quem saiu foi Dona Xanda, mãe de Zé Saturnino, madrinha de apresentação de Virgulino, mas que todos os irmãos também a chamavam de madrinha. Protegido atrás de uma cerca, Virgulino ficou sem jeito, ao perceber que quem saíra foi sua madrinha, Dona Xanda, e a valente senhora reclamou em tom severo. Abre aspas. Vocês estão doidos, meninos? Isso são modos de chegar em minha casa? Zé Saturnino não tá aqui não. Quem tá aqui é Vicente Moreira, com Zé Machado e Cício Preto. Fecha aspas. Então Virgulino disse que Vicente poderia sair, que ele queria vê-lo. Vicente obedeceu e saiu com as mãos para cima. E Virgulino falou, abre aspas, pode baixar as mãos, Vicente. Homem valente como você não se mata, deve viver para tirar raça. De hoje em diante você pode dormir no meio da estrada, que não lhe ofendo. Diga a Zé Chucaio que por causa de minha madrinha não volto mais aqui, mas não garanto nada se eu topar com ele em outro lugar. Já estou indo, a benção madrinha. Fecha aspas. Zé Chucaio foi o apelido que Virgulino e seus irmãos deram a Zé Saturnino, devido a um incidente anterior. Do outro lado da casa, com eco, ouviu-se outros 2 benção madrinha.
eram as vozes de Antônio e Livino. Mesmo com o incidente, Dona Xanda respondeu: Deus abençoe vocês, e juízo. Se já vivia prevenido, a partir daquele dia Zé Saturnino redobrou os cuidados. Só andava cercado de jagunços. Entre ele, durante 14 anos, contou com a coragem e dedicação de Vicente Moreira, Zé Cipriano, Zé Machado, João Gato, Zé Gato, Antônio Guedes, o Batoque, Zé Guedes, Zé Preto, João Branco, Zé Crispim, Ananias, Furão. Apesar de Lampião ter dito que não voltaria mais à Fazenda Pedreira, Zé Saturnino, por precaução, foi morar com a mulher e os filhos na Fazenda Jatobá, perto de Vila Bela, sob proteção do primo segundo, Chico Alves do Exu. Lampião era um homem de palavra, para o bem ou para o mal, e nunca mais esteve na Fazenda Pedreira, embora passasse várias vezes pelas imediações, inclusive pela fazenda dos parentes de Zé Saturnino, que sempre tratava-os com respeito. Os Ferreira reapresentaram-se a Sr. Pereira no dia 23 de agosto de 1921. 2 dias depois, 25 de agosto, eles participaram do primeiro combate como integrantes do novo grupo. Os cangaceiros estavam na fazenda de Manuel Pereira Lins, né da Carnaúba, primo do pai de Sr. Pereira, quando foram surpreendidos por uma volante comandada pelo capitão José Caetano de Melo, com mais de 40 praças. Sr. Pereira estava apenas com 13 homens, e no tiroteio morreu o cabra Luiz Macário. A diferença numérica era muito grande, e o bando teve de fugir. Sr. Pereira ficou aborrecido com a morte de Luiz Macário, um negro valente que acompanhava os Pereira na sangrenta luta contra os Carvalho havia muito tempo. Num gesto inexplicável, Sr. Pereira matou um homem chamado João Bezerra em Bom Nome, que era ligado à família e não tinha nada a ver com a questão. Chamou um morador e mandou um recado ao capitão. Abre aspas. Vá dizer a Zé Caetano que eu matei João Bezerra, para Luiz Macário não se enterrar só. Diga a ele que eu tô indo para a ponta do poço, e se ele for macho de verdade, que venha me atacar de novo. Fecha aspas. O capitão, homem corajoso, aceitou o desafio, e no mesmo dia o pau comeu na beira do Pajeú, restando um morto de cada lado. A partir daí, Sr. Pereira só chamava Zé Caetano de Comadre Zefa. Tempos depois, seguiu-se um tiroteio no Riacho do Chucoalho, com a força comandada pelo tenente João Marcos de Sá, restando um soldado morto e outro ferido. Na tarde do dia 29, deu-se outro entrevo, ao poente de Vila Bela, entre o bando de Sr. Pereira e um grupo de homens conhecido como Os Piranhas, assim chamados por pertencer à Fazenda Piranhas, propriedade da família Carvalho. O combate foi na Fazenda Barra do Exu, do coronel Antônio Alves. Foram baleados 2 homens de Sr. Pereira. Do lado dos Piranhas, morreram 3 e outros 3 ficaram baleados. Precisando tratar os feridos, Sr. Pereira levou seus cabras para a Fazenda Abóboras, do coronel Marçal Florentino Diniz, a 3 léguas de Vila Bela, na divisa de Pernambuco com a Paraíba. Lá, no dia 11 de dezembro, eles foram surpreendidos pelas volantes comandadas pelo capitão José Caetano. Sr. Pereira contava com 35 homens, e mais uns 20 do coronel Marçal. Houve muito tiro e pouco resultado, pois os cangaceiros estavam bem entrincheirados. Depois de 6 horas de cerco, ouviram-se tiros vindos de fora. Estavam chegando uns 50 cabras de Zé Pereira, genro de Marçal. Diante disso, as volantes fugiram, levando os feridos e deixando um morto, no caso o soldado aeroplano. Da parte dos cangaceiros, Antônio Ferreira havia recebido 2 tiros, um no ombro e outro na concha. Também foi encontrado morto um empregado da fazenda. Em todos esses combates, Virgulino e seus irmãos combateram com maestria, muita coragem. Apesar de pouca experiência, se mostravam homens de fibra, e iam ganhando a confiança e o respeito do bando e principalmente de Sr. Pereira. Sr. Pereira era acostumado com as batalhas, e sob o seu comando, ele teve todo tipo de homem. O seu senso para descobrir cabras valentes nunca tinha falhado. E dia após dia ele tinha mais um em vista, o jovem Virgulino. Apesar de ser o mais jovem dos irmãos Ferreira, ele se destacava, não só pela valentia, pois seus irmãos eram valentes por demais, mas pela inteligência. Sr. Pereira começava a amadurecer a ideia de encontrar um sucessor. E em sua mente, dia após dia, o nome de Virgulino ganhava força. Era inevitável. Desses pensamentos de Sr. Pereira se forjaria o maior cangaceiro da história. Fala, família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Eu sou o Elton Araújo. Estou passando aqui para agradecer a cada um de vocês que se inscreveu no canal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo, que conta um pouco do início da história de Virgulino no bando de Sr. Pereira. Em breve vem um novo vídeo com a continuação, hein? Fiquem com Deus e um forte abraço!